Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler Deuteronômio 4, versículo 25. Quando, pois, gerarem filhos e tiverem netos, e já estiverem muito tempo na terra, e se corromperem, e fizerem alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e praticarem o que é mal aos olhos do Senhor, o Deus de vocês, para o provocar a ira, hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que vocês serão imediatamente eliminados da terra da qual, passando o Jordão, vocês tomarão posse. Vocês não prolongarão os seus dias nela, pelo contrário, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos e restarão apenas alguns de vocês entre as gentes aonde o Senhor os levará. Lá vocês servirão a deuses que são obra de mãos humanas, madeira, pedra que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá vocês buscarão o Senhor, seu Deus, e o acharão, quando o buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. Quando estiverem em angústia e todas essas coisas lhes sobrevierem nos últimos dias, e vocês se voltarem para o Senhor, seu Deus, e lhe atenderem a voz, então o Senhor, o Deus de vocês, não os abandonará, porque é Deus misericordioso, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos pais de vocês. Agora, pois, perguntem aos tempos passados, que transcorreram antes de vocês, desde o dia em que Deus criou o ser humano sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se já aconteceu algo tão grandioso como isto, ou se em algum momento se ouviu falar de coisa semelhante. Perguntem se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram e ficaram vivos. Ou se já houve um Deus que tentou ir tomar para si um povo, do meio de outro povo, com provas, com sinais, com milagres, com lutas, com mão poderosa, com braço estendido e com feitos espantosos, segundo tudo que o Senhor seu Deus fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos. Isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus, nenhum outro há além dele. Dos céus ele fez com que ouvissem a sua voz para ensiná-los, e sobre a terra lhes mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo vocês ouviram as suas palavras. Ele amou os pais de vocês e escolheu os seus descendentes depois deles. Por isso o Senhor os tirou do Egito com a sua presença e com a sua grande força, para expulsar da frente de vocês nações maiores e mais poderosas do que vocês, para fazer com que vocês entrassem na terra deles e dá-la a vocês por herança, como hoje se vê. Por isso, hoje vocês saberão e refletirão em seu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Não há nenhum outro Deus. Portanto, guardem os seus estatutos, seus mandamentos que hoje ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos depois de vocês, e para que vocês prolonguem os seus dias na terra, que o Senhor, seu Deus, lhe está dando para todo sempre. Então Moisés separou 3 cidades, além do Jordão, para a nascente do sol, para que ali pudesse se refugiar o homicida que tivesse matado involuntariamente o seu próximo, de quem antes daquilo não tivesse ódio algum. Esse homicida poderia se refugiar numa destas cidades e salvar a sua vida. As cidades eram Bezer, no deserto do Planalto, para os Rubenitas, Ramote, em Gileade, para os Gaditas, e Golã, em Bazã, para os Manassitas. Esta é a lei que Moisés apresentou aos filhos de Israel. São estes os testemunhos, os estatutos, os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito. Além do Jordão,
no vale diante de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel derrotaram quando saíram do Egito, e tomaram posse da terra dele, bem como da terra de Gog, rei de Bazã, dos reis dos amorreus, que estavam além do Jordão para o nascente do sol. Essas terras se estendiam desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, até o monte Sion, que é Hermon, e incluíam toda a Arabá além do Jordão, do lado leste até o mar da Arabá, pelas encostas do monte Pisga. Esta segunda parte do texto de Deuteronômio capítulo 4 vai nos dar um destaque muito importante e especial acerca da singularidade do Deus Yahvé, do Deus eterno. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso, porque o coração do homem, irmãos, desde o princípio, nós percebemos que é inclinado para a idolatria. Deus criou o homem para adorá-lo, Deus criou o homem para andar na sua presença. Mas o coração do homem, ele, depois do pecado, ele tem essa tendência a adorar outros deuses, adorar coisas, adorar a si mesmo. Então a idolatria é uma das raízes do nosso coração enganoso, que nós precisamos sempre estar nos atentando e levando para a cruz, de forma que a palavra de Deus vai nos lembrar sempre que Deus é o único, Yahvé é o único Deus. Às vezes cantamos e usamos expressões como se Jesus fosse o maior ou o melhor, e na verdade nós precisamos reconhecer que Jesus, ele é o único, ele é soberano, ele é incomparável. O único Deus é Yahvé, o Deus que é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Um grande mistério que nós reconhecemos, mas não conseguimos explicar com toda clareza. Mas Deuteronômio 4, Deus está aqui então, através de Moisés, nesse momento de preparo dessa geração para entrar na nova terra, dizendo o seguinte: o coração de vocês vai se inclinar para a idolatria. Interessante como que Deus aqui avisa Israel, dizendo o seguinte: depois que vocês entrarem na terra, os seus filhos, os seus netos, eles vão se corromper na terra que eles estiverem já habitando. Versículo 25, o Senhor diz isso: quando vocês estiverem muito tempo na terra e se corromperem e fizerem alguma imagem esculpida. Então Deus está mostrando aqui: vocês, depois que entrarem na minha promessa, na terra que eu vos dou por herança, vocês vão se inclinar à idolatria, vocês vão se perder. Irmãos, Deus, ele nos alcançou pela graça em Jesus, mas mesmo hoje que nós estamos na promessa da salvação em Cristo, nós temos que guardar o nosso coração para não nos corromper com nenhum nível de idolatria, de desobediência deliberada em nosso coração. Mesmo na terra da promessa, nós podemos perder a visão principal. A visão principal de Deus para a nossa vida, irmãos, é que a gente ande na sua presença, que a gente ame a sua presença, que a gente tenha um relacionamento com Ele profundo e de amor à sua palavra. E aí, irmãos, quando a gente pensa em idolatria, muitas pessoas só pensam em alguma imagem de escultura, e realmente imagens de escultura são abominações diante do Senhor. Qualquer imagem que você constrói para adorar, para chamar de Deus, ou Salvador, ou Santo, que possa de alguma forma responder alguma oração, é a abominação diante do Senhor. Porém, a idolatria na Bíblia, ela vai além dessas imagens que os homens constroem. A Bíblia fala daqueles que idolatram a si mesmo, cujo seu ventre é o seu Deus. Então é a idolatria do eu. O ego é um Deus adorado em todo mundo, que eu e você temos que lutar para não adorar a nossa reputação, adorar um status que a gente possa adquirir. Irmãos, e como não podemos deixar de falar, e a adoração ao dinheiro,
as posses, a idolatria ao que a gente tem. Isso se manifesta de maneira às vezes sutil. A Bíblia fala que a avareza é idolatria, todo amor ao dinheiro. Um outro tipo de idolatria que as pessoas às vezes não percebem, a idolatria é o prazer. Tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus na sua vida se torna um ídolo. E quando você coloca o seu prazer, a sua alegria à frente da palavra de Deus, da vontade de Deus, nós estamos praticando a idolatria de tantas maneiras. Mas eu gostaria de enfatizar no capítulo 4 de Deuteronômio, para nossa meditação, como Deus revela a sua singularidade nessa porção da Escritura Sagrada. Deus, no capítulo 4, não está apenas dizendo, não pratiquem a idolatria. Deus está dizendo, os seus netos vão cair na idolatria, e eu já estou mostrando a vocês aqui, que eu sou o único Deus. Vocês não devem ter outros deuses, porque não existe outros deuses. O que vocês tentarem adorar além de mim é vão, é engano, é mentira, e vai destruir vocês mesmos, vai destruir a identidade de vocês, a vida de vocês. Amado, por que a idolatria destrói a sensibilidade, a verdade, a verdadeira espiritualidade? Porque a idolatria é um grande engano, é mentira, e é uma mentira do nosso coração. E que os demônios se valem, a Bíblia diz que por trás dos ídolos estão os demônios, seja qual for a idolatria, os espíritos malignos, eles vão se unir nesse momento ao nosso pecado, para nos oprimir, nos aprisionar ainda mais àquela idolatria. A idolatria cega o idólatra espiritualmente, por isso é tão difícil às vezes o idólatra enxergar que ele está com um ídolo diante dele, ou no seu coração. Por isso a obra de convencimento é do Espírito Santo, é o Espírito Santo que mostra para a gente que tem coisas que estão tomando o lugar de Deus na nossa vida, mesmo nós que já conhecemos ao Senhor Jesus. O apóstolo João, escrevendo uma das suas cartas, ele diz, filhinhos, fugir da idolatria. Ele está falando no Novo Testamento, onde ali no contexto não tinha imagens de escultura, mas a idolatria do coração, que nós podemos abrigar. Capítulo 4, Deus diz, eu sou o único Deus. E como Deus mostra isso? Eu quero destacar 4 afirmações aqui no texto. Primeiro, Deus mostra que Ele é o único, porque Ele é capaz de revelar o nosso futuro e as consequências dos nossos erros. Deus mostra aqui para Israel o seguinte, vocês vão cair na idolatria, a idolatria vai fazer com que vocês sejam destruídos, e que vocês sejam espalhados. Então Deus é o único que é capaz de revelar o futuro, e de mostrar as consequências do pecado na vida humana. Ele já está falando para Israel aqui, irmãos, isso muito antes de Israel entrar na terra. Deus está dizendo, vocês vão entrar, vocês vão ficar muito tempo, e vão se desviar na terra, e vão ser espalhados por outros povos. Está avisando Israel o que aconteceria, porque Ele é o único Deus que conhece o futuro. Em segundo lugar, Deus mostra aqui que Ele é o único, que Ele é singular, mostrando que Ele despertaria o seu povo para orar, e Ele responderia às orações do seu povo. Não só o Senhor faz isso. Só o Senhor desperta a gente para orar, e Ele mesmo que desperta, responde às orações. Olha o versículo 29, o Senhor diz, de lá, de que lugar? De fora da sua terra, por onde vocês serão espalhados. De lá vocês buscarão o Senhor seu Deus, e o acharão. Coisa maravilhosa. Deus está dizendo, o pecado, a idolatria vai destruir, espalhar vocês, mas eu vou despertar vocês para me buscar, e quando vocês me buscarem de todo o coração, eu vou responder, vocês vão me achar, porque o propósito principal da oração não é a resposta, mas é o encontro, é a comunhão, é o relacionamento. Vocês vão me achar. Nós devemos orar para encontrar, estar com o Senhor, adorá-lo, conhecê-lo. Vocês me acharão, mas vocês vão me achar quando me buscar de todo o seu coração. O versículo 30, quando vocês estiverem em angústia, e essas coisas acontecerem nos últimos dias, e vocês vão se voltar para o Senhor seu Deus, e lhe atenderem a voz, ou seja, vocês vão voltar para o Senhor, porque Ele vai falar com vocês para voltar. Vocês vão atender a voz deles. Não só Deus, só Yahvé, o único Deus, é que chama, desperta, levanta o seu povo para orar e responde as orações. Responde o nosso clamor.
Versículo 31, o Senhor, o Deus de vocês, não os abandonará. E aí, em terceiro lugar, o texto nos mostra a singularidade do Eterno, de Yahvé, do Deus triuno, revelando a sua misericórdia e o seu amor. É interessante que muitas nações têm muitos deuses, mas o único Deus que se afirma e se revela como amor é Yahvé, é o Deus Todo-Poderoso. Ele se revela como um Deus de misericórdia e de amor. Você pode perceber que os falsos deuses, as pessoas têm medo, porque se você não fizer o que eles estão pedindo, eles vão te destruir. E Deus, Yahvé não. Yahvé, pelo contrário, Ele é misericordioso em todo o tempo, Ele é amor. E o que nos destrói é o próprio pecado. Deus de maneira nenhuma nos diz que nós devemos obedecê-lo, senão Ele vai trazer castigo sobre nós. O que Ele diz é, não peque, porque o pecado vai destruir vocês. Pecado, na verdade, traz consequências, porque nós violamos uma lei espiritual. Deus, em todo o tempo, está nos chamando ao arrependimento, nos chamando à mudança de coração, para que Ele possa realmente cumprir sua vontade na nossa vida. O versículo 31, Deus está mostrando, porque Deus não os abandonará, porque Ele é Deus misericordioso, não os destruirá e nem se esquecerá da aliança. Então Deus está dizendo, vocês vão se afastar de mim, mas eu estarei disposto a restaurá-los. Quando vocês se arrependem, quando vocês oram, a misericórdia do Senhor, irmãos, está sobre todos os homens, mas a misericórdia do Senhor restaura os que se arrependem, porque Deus não pode restaurar alguém que ele está em aliança, a pessoa está em aliança com o pecado, com as trevas. Deus respeita as nossas escolhas, é a lei da semeadura. Deus é um Deus que criou filhos livres para adorá-lo por amor ou rejeitá-lo por ingratidão. Deus nos ama e Ele espera da gente amor. E aqui é importante perceber, muitas pessoas dizem, o Deus no Antigo Testamento, ele era um Deus muito duro, muito cheio de justiça. Amado, Deus não mudou, Deus é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. E aqui na Antiga Aliança Ele já se revela como um Deus de amor. Os islâmicos adoram um Deus falso chamado de Alá, e no livro deles, no Alcorão, tem mais de 100 definições de Alá, mas nunca, em nenhum lugar, Alá é definido como amor ou pai. Só Yahvé é Deus, só Yahvé é amor, só Yahvé é pai. E aqui na Antiga Aliança já aparece. Deuteronômio é o livro que mais explicitamente, no início das Escrituras, revelam já o amor de Deus. Mas a gente já viu o amor de Deus lá em Gênesis, quando Abraão fala para o Senhor, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra, mas e se tiver 50 justos? E Deus já diz lá, por amor aos 50 justos, não destruirei. O amor de Deus sempre quer nos restaurar, nos libertar, nos salvar, sobretudo, trazer salvação. Então Deus aqui revela, eu sou o único Deus que ama. Olha o versículo 37, irmãos, que coisa maravilhosa. Ele amou os pais de vocês e escolheu seus descendentes depois deles. Por isso o Senhor os tirou do Egito com a sua presença e com a sua grande força. Louvado seja o nome do Senhor. E o amor de Deus é revelado em plenitude quando Ele envia o seu Filho Jesus para revelar o Pai em plenitude, para morrer em nosso lugar, para ressuscitar, para nos dar o seu Espírito e para nos dar a salvação que é exclusiva em Jesus. É interessante porque o mundo, o sistema ao nosso redor, eles não negam que Jesus tem a sua importância. O que o mundo nega é a singularidade de Jesus, ou seja, que Jesus é o único Senhor, é o único Salvador, é o único que dá vida eterna. Só em Jesus a vida eterna. E quando Jesus fala do final dos tempos, Ele diz, acautelai-vos, porque muitos falsos cristos, muitos falsos profetas surgirão, mas Jesus é o único Senhor. Não há salvação em nenhum outro nome, como o apóstolo Pedro prega claramente no livro de Atos, em nenhum outro nome há salvação, só em Jesus.
E em último lugar, irmãos, a singularidade do Deus eterno, de Yahvé, é revelada em Deuteronômio 4, através da sua palavra e dos seus milagres manifestados na história do seu povo. Sabe o que Deus está dizendo o tempo todo aqui no capítulo 4? Ele está dizendo: percebam, meditem, observem, que não existe nenhuma outra nação cujos deuses sejam chegados a eles, assim como o Senhor nosso Deus é chegado a nós, todas as vezes que o invocamos. É o que está no versículo 7. Então o que Deus está dizendo aqui através de Moisés, nesse fechamento do primeiro discurso dele, que é o discurso histórico, e já entrando aí no capítulo 4, no discurso legislativo, onde a lei já está sendo agora relembrada, para que essa nova geração ocupe a promessa, entre na terra prometida. O que Deus está dizendo é o seguinte: não existe outro Deus que tenha intimidade com o seu povo, que fale, que se revele, que opere os milagres, as grandes maravilhas. Não existe outro Deus chegado ao seu povo como o Senhor é a nós, quando o invocamos. Então Deus, Ele quer intimidade, Ele sempre se revelou porque Ele quer comunhão com seus filhos. Ele é o único Deus, então, que revela a sua palavra, a sua vontade e os seus milagres na história. E aí Ele vai dando várias evidências disso. Olha no versículo de número 32, Deuteronômio 4, 32, perguntem aos tempos passados, desde quando Deus criou o ser humano, se em algum momento se ouviu falar de coisa semelhante. Não existe nenhuma história. Pergunte se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando no meio do fogo. Deus se revelou de maneira gloriosa no meio do fogo. E se algum Deus tirou um povo de um lugar com todas as evidências, irmãos, sinais, provas, milagres, lutas, mão poderosa, braço estendido e feitos espantosos. Você pode até dizer: eu já ouvi falar de deuses em várias religiões, que de alguma forma apareceu, falou alguma coisa. Sim, porque Satanás, a Bíblia diz que ele se transfigura até em anjo de luz para enganar. Ou seja, os demônios, eles se disfarçam de várias maneiras para seduzir as pessoas. O livro de Atos nos fala de uma jovem adivinhadora, e as pessoas a seguiam. Mas o que o Senhor está dizendo é que as maneiras que Deus se revelou a Israel, revela uma singularidade. Só Deus, só Yahvé, escolheu um povo, separou um povo, tirou do Egito, guardou, e até os dias atuais, o povo de Israel, os descendentes de Abraão, são preservados de forma milagrosa, mesmo que eles na história endureceram o coração, mas há uma graça de Deus protegendo-os por causa da aliança. Você sabe o que Deus está dizendo então, irmãos? Que Ele revelou a sua palavra, seus milagres, para nos chamar para um relacionamento com Ele. A palavra e os milagres, eles revelam o caráter de Deus, os atributos de Deus, mas nós precisamos entender qual o propósito. O propósito da palavra, da revelação escrita e de cada milagre que Deus faz, é nos aproximar mais dEle, é reconhecermos mais a sua glória e adorá-lo, porque há pessoas que elas oram por milagres, por cura, por bênçãos, achando que a finalidade da bênção e do milagre é resolver os seus problemas. Mas na verdade, cada milagre, cada resposta de oração visa nos aproximar mais ainda da comunhão, da intimidade com o Deus único, aprofundar a nossa comunhão com Ele e nos levar a andar na sua palavra, na sua vontade, porque Deus, Ele não quer apenas fazer um milagre na nossa vida, Ele quer ser o Senhor da nossa vida. Amém. E a conclusão do capítulo 4, aí Moisés já começa a partir do 41, o seu segundo discurso, que é o discurso legislativo. Ele vai lembrar a lei, ele vai contar como Deus se revelou na história daquela geração do deserto, porque havia uma geração que agora estava sendo preparada para entrar e conquistar a terra. Que Deus nos abençoe, amado,
e que a singularidade do Senhor possa encher o nosso coração de alegria, de adoração, de entrega, de amor por Ele e reconhecendo sempre que Ele é o único Senhor, o único Deus. Vamos orar. Pai, obrigado, a Tua palavra é clara aos nossos corações e oramos para que o Espírito Santo ilumine os nossos olhos para enxergarmos as maravilhas da Tua lei e andarmos na Tua palavra. Pai, nós queremos Te conhecer cada dia mais e andar na Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Obrigado pela Tua palavra em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.